que uma reportagem do portal The Intercept Brazil, publicada hoje, faz ataques ao advogado Cláudio Caivano, que é um dos comentaristas convidados aqui deste programa. Segundo a publicação, Caivano é acusado de desempenhar um papel central no apoio a brasileiros condenados pelo 8 de janeiro e que estão foragidos da justiça. Tem a ver com um colega nosso que sempre está na nossa bancada, que é uma reportagem do portal The Intercept Brazil, publicada hoje, faz ataques ao advogado Cláudio Caivano, que é um dos comentaristas convidados aqui deste programa. Segundo a publicação, Caivano é acusado de desempenhar um papel central no apoio a brasileiros condenados pelo 8 de janeiro e que estão foragidos da justiça. De acordo com a matéria, uma denúncia protocolada neste ano na OAB, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, aponta que Caivano integraria uma estrutura que oferece suporte jurídico, financeiro e logístico a essas pessoas, sobretudo as que estão na Argentina. O Ministério Público Federal, contudo, já respondeu às denúncias e pediu arquivamento do caso. A alegação é de que as provas apresentadas não configuram crimes, mas sim exercício da liberdade de expressão, além de também não comprovar incitação a crimes nem favorecimento material aos fugitivos, dizendo que encontros entre advogados e clientes, mesmo que foragidos, são compatíveis com a atividade da advocacia. Não traz prova nenhuma. Intercept Brasil. Intercept Brasil. Tá aí. Né? O nosso desagrado é uma matéria nojenta. Sim. Dá vontade de vomitar lendo esta porcaria dessa matéria que pede dinheiro logo na cara. Eles já pedem dinheiro. Não podemos deixar que a justiça não seja feita contra os golpistas. Precisamos derrotar o bolsonarismo. Precisamos derrotar o bolsonarismo. Mas o Barroso já não tinha derrotado? Vai pedir dinheiro pro Barroso? Vagabundo! Começa assim. Você sabe, o Ministério Público ele tem legitimidade para falar se tem ou não crime. Ele olhou e falou, não tem materialidade para crime isso aqui. Vão arquivar, acabou. Não, mas eles pegaram e eles elamaceiam a imagem da pessoa. Só para quem está em casa, só para ter um paralelo, desculpa, Diogo, rapidamente aqui, isso aqui está dizendo o seguinte, que se alguém resolver fazer uma vaquinha... Só um segundo. Alcir Queiroz, esse aí não gosta de você. Não gosta de mim? Não. Um beijo. Alcir Queiroz, vai de Globo News, ô corno! Ô corno! Põe na Jovem Pan, vai na CNN, corno! Ele escreveu 1000 vezes a mesma coisa. Vai lamber bosta, corno. Continua, obrigado. Obrigada, Pavanato. Mas o ponto é o seguinte, se a gente aqui resolver fazer uma vaquinha para ajudar a Débora, é crime. É isso que eles estão dizendo. Se a gente fizer uma vaquinha para ajudar a Débora, é crime. Se o Pavinato aqui resolver que vai defender alguns dos réus, é crime. Não pode, como advogado, defender nenhum dos réus. É basicamente isso que eles estão acusando o cara de tentar, né, de alguma maneira, prestar apoio jurídico e ajudar essas pessoas. É isso que eles estão tentando criminalizar. A coisa é tão esdrúxula que o próprio Ministério Público disse, gente, isso é liberdade de expressão. É claro, gente, se alguém quiser ajudar essas pessoas, tá no seu direito. Isso não é crime, mas enfim. Olha, eu quero falar um pouco mais, eu quero falar justamente para esses dois jornalistas que escreveram, parece que é Thales Alcântara e Paulo Motorinho ou algo parecido. Primeiro, o que eles acham de uma cara de PCdoB, um penteado de PCdoB que eu não tenho nem roupa para frequentar. Pode ser do PC do que for, mas eu quero que eles digam o que eles acham de Nadine Heredia. Aquela ladra que foi condenada a 15 anos no Peru, por escândalo, pelo menos é o que diz a justiça peruana, eu só posso acreditar na justiça, e que nós trouxemos oficialmente, o governo brasileiro trouxe oficialmente, como se fosse uma foragida da justiça que precisasse de socorro. Gastamos muito dinheiro para trazer ela em avião executivo da FAB. Aí, o que é isso? Por que não critica isso? Aí, tudo bem? Quero ir além. Imaginam que essas pessoas aqui que escreveram isso tudo, depois que eu li a matéria inteira, ainda devo dizer, conheço
o advogado daqui deste local, tenho muito respeito por ele, não conheço com profundidade o trabalho dele, então não posso falar sobre o trabalho, mas depois que eu li toda a matéria que eles escreveram, eu digo, eu continuo respeitando o trabalho do advogado. Vejo que o Caivano está fazendo uma coisa legítima, que tem direito. E o que ele acha de Rubens Paiva? Será que acha que o Rubens Paiva estava fazendo o quê? Defendendo pessoas que ele acreditava que estavam sendo perseguidas. Ele fez alguma crítica ao Rubens Paiva? Será que fez? Mas, de repente, aparece um advogado, nos tempos de hoje, que é o Caivano, que faz aquilo que ele certamente defendeu, por exemplo, de Rubens Paiva. Está defendendo réus, está defendendo pessoas que estão se sentindo perseguidas. É o papel de um advogado. E vem criticar por opinião, porque pensa diferente. Como é que é essa história, afinal? Ué, mas o Alexandre de Moraes... Quantos sigilos foram quebrados, né? Garantias constitucionais do sigilo da comunicação entre advogado e cliente. O Alexandre de Moraes, quantos sigilos ele não derrubou nessas brincadeiras que ele faz? Na questão do caso mesmo, da vaza-toga. Quantos advogados não tiveram violados e clientes não tiveram violados a garantia constitucional? Não tem mais no Brasil. Então, assim, eles estão jogando a favor do partido único do STF. E aí, pode. Se a gente tivesse aqui, ó, fala assim, careca sexy, não tinha problema nenhum, ia pra casa tranquilo, ia pingar um dinheiro da Secom, ia ter propaganda do TSE até que ia cair uma dinheirama de estatal, Banco do Brasil, Caixa para quem gosta de Caixa, banco para quem gosta de banco, ia vir dinheiro do Correio, Correio quebrado, Correio tudo arrebentado, os funcionários do Correio também só tomando na tarraqueta, e aí 4 milhões pro Gilberto Gil lá, tá? A turnê dele, Tempo Rei é Dinheiro, Tempo Rei é Dinheiro de Rei. Alguma coisa Ele está morando onde, o Gilberto Gil, sabe? Você sabe que comprou apartamento? Não sei se eu contei. Não, contou não. Ele comprou apartamento lá no Chopin, sabe? Do lado do Copacabana Palace. Comprou 4 milhões e meio. Sério? Sério, comprou apartamento lá. É vizinho da Narcisa. 4,5 milhões? Vizinho da Narcisa. Acho que é mais, hein? Será que a escritura está certa? Não sei não. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Será que é mais? Eu também acho que tá. Acho que é mais. Vale ali mais, hein? Eu acho que vale mais. Eu também acho que vale mais. Mas vai saber o estado do apartamento? Não sei. É a informação que eu tenho. Mas ele comprou. Que ele comprou, eu sei porque ele pôs lá o comprovante de condomínio na ação que ele moveu contra mim lá. Então ele comprou. Eles têm um apartamento lá no corredor da Vitória, em Salvador, né? Que só tem um ônibus bacana, soteropolitanos bacana. Agora mora no Chopin. Também no Rio de Janeiro. Gente bacana, né? Gente de outro naipe aí. Que mais? Eu acho interessante a acusação que eles fazem, inclusive, ele tinha raciocinado sobre a possibilidade de mobilização de pessoas para uma ação armada. De onde que eles tiraram? Porque ele fez uma certa reflexão mostrando as consequências, como isso era limitado. Não dá para ter revolução armada. Então ele cogitou de revolução armada. É um bando de mentecato. O número de pessoas com armas no Brasil é impossível ter ele um provou. Armado. Eu quero que ele chegue, então, em todos os centros acadêmicos, ou chegue em todas as reuniões de partidos de esquerda, em especial os revolucionários, e prenda todo mundo. Porque ali eu presenciei. São cálculos, inclusive, de quantas pessoas são necessárias, quem deve ser executado, quem não deve, qual é o canal de imprensa que deve ser tomado imediatamente na possibilidade de um processo revolucionário, reproduzindo ou não aquilo que foi feito na Rússia, ou então que se vão apostar na guerra civil antes da tomada de Estado, do golpe de Estado, que é o caso maoísta. Então por que eles não vão atrás dessas pessoas que fazem cálculo sobre como derrubar um governo, qual é a medida necessária e quais são o número de armas e o número de pessoas necessários? Por que eles não prendem essas pessoas? Pois é. Porque um deles era do Partido Comunista e virou autoridade. Por que eles não prendem aqueles que estão nos partidos comunistas fazendo reflexão sobre o processo armado para a tomada do poder? Por que eles não prendem 10 ministros do STF que já tomaram o poder de golpe? Porque a Constituição está escrito uma coisa, eles faziam outra, basta ler.
Será que o nosso grau de analfabetismo é tamanho? É que a gente está convivendo com isso. Está escrito uma coisa na Constituição, 10 ministros do STF estão fazendo outra, o avesso. Se é uma democracia, o Brasil é uma democracia do avesso. Não temos. E o avesso da democracia, a democracia não é. É o avesso. Como dizia Caetano, o avesso do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Não era assim a musiquinha? Cara, a democracia não é quando o povo vota, né? Não, Porque o problema vota em da muitos democracia no Brasil é o povo. Aqui na democracia do avesso, a democracia do avesso só não é boa porque o povo aqui não colabora. Democracia só é boa quando o povo concorda comigo. Aí o povo é sábio. Aliás, o Barroso disse isso, né? Vamos civilizar É, o povo, civilizador. né? É isso O aí. povo não é bom o suficiente, precisa ser recivilizado. Eles estão muito mas acima ele é bom do de povo, boca, né? né? Eles estão muito acima do povo. Tanto que eles governam o nosso país sem nenhum voto, porque afinal de contas eles são esses seres muito superiores, iluminados, essa casta diferenciada, né? Será que ele não falou isso da boca pra fora, da boca pra dentro e outra coisa? Que é recivilizar o povo, é o que ele está fazendo. Bom, o que o povo diz? Saiu a pesquisa ontem, né? Que 70% são contra as penas da Débora, dizem que foram elevadas demais. Ou seja, discorda dos ministros do STF. Mais do que isso, só 3 em cada 10 ali, tem que traduzir, né? Não dá para falar porcentagem, aqui para nossa audiência até que dá, mas para o Brasil infelizmente não dá. Mas 3 em cada 10 apenas acredita que foi uma tentativa de golpe de Estado. 3 em cada 10, provavelmente todos votam no Lula, né? Ou, sei lá, é que nem a Alcione que disse que queria casar com Alexandre de Moraes, tem essa gente também. Mas são isso. A Alcione isso não também é que nem representa... Machado, né, bicho? Isso não representa o povo, claramente. O povo está dizendo o contrário. O povo está dizendo não houve, né? 7 em cada 10 não houve golpe de Estado. 7 em cada 10, olha, a Débora recebeu uma pena que ela não merecia. Isso que o povo está dizendo. Mas eles são superiores ao povo. Então, para que serve o povo, né? É isso. Você não sabe o que é igual Machado? Entendi agora. Caiu a ficha. Sabe que o Machado, o que ele faz? Ele corta, floresta. Não pode ver um... Já quer pra... E aí, o que você está vendo aí no WhatsApp, Luiz Arthur Nogueira? Tô vendo aqui o pessoal comentando no chat. É desanimador. É desanimador. Eu fiquei desanimado. Desanimador hoje. porque eu não vejo o chat exatamente para não não me... é só desanimador, é revoltante. Contra nós ou todos estão desanimando? Desanimador é quando você tem um oponente inteligente e você vê que ele é muito hábil em fazer as coisas dentro, pelo menos aparentemente, nas regras do jogo. Agora é tudo tão escancarado, tudo sem vergonha, tudo tão hipócrita, tudo tão aberto. É muita certeza. Que não é Isso aí. desanimador, é revoltante. Mas a culpa é nossa, da direita. Porque nós não tivemos partido de direita, nossas lideranças competiram, com todo respeito. Eu não estou aqui para estar defendendo o Bolsonaro, para ser advogado, nada disso. Mas quando o Bolsonaro foi eleito, foram 5 movimentos que elegeram o Bolsonaro. Não foi apenas aqueles que gostavam dele ou acompanhavam ele. Na hora que ele foi eleito, 3 desses movimentos começaram a lutar entre si e deixaram ele sozinho. E ele ficou a reboque do Congresso, que não era um Congresso... Se esse Congresso é porcaria, imagina aquele. Sim. Imagina aquele Congresso, como era lixo. E deixou ele arrebar. E o que ele fez? Tentou sobreviver, conseguiu fazer um negócio legal, veio a pandemia. Primeira chance que tiveram, pluf, tiraram o poder dele e escancararam a destruição do governo. Agora, isso que você falou é muito importante, porque a gente viu isso lá. As pessoas falam, por que vocês não privatizaram mais? Foi feito um absurdo que foi feito em termos de estatal, né? A gente vendeu 300 bilhões de ativos, saneamento, uma coisa... Porque... Gente, é importante privatizar qualquer empresa. Precisa da aprovação do Congresso. Quem não sabe disso, ponha isso na sua cabeça. Precisa de aprovação do Congresso. Mas o que eu quero dizer... O presidente do Congresso não sabe o que está escrito no Código Penal há 85 anos. O único ponto é o seguinte, o presidente depende do Congresso. Para fazer as mudanças, precisa do Congresso. Colocar os ministros do STF de volta na lâmpada, devolver o gênio para a lâmpada, vai precisar do Congresso. Só que o brasileiro,
Não, caga pro Congresso. É o que não existe. A gente agora, qual que é a discussão toda que a gente tem para 26? O tempo inteiro. E sai o tempo inteiro. Quem vai ser o candidato Bolsonaro? Quem vai ser... Gente, não importa, entendeu? Com esse nível, se a gente tiver o mesmo Senado é mais Congresso importante. e o mesmo STF, nem o Bolsonaro, Marina, nem o Milei. Se o Milei, ó, só o pra Milei, deixar o triste. Milei nascer aqui rapidamente, só para terminar. Se o Milei descer aqui, ele não vai ser capaz jamais de fazer o que ele fez na Argentina com o nosso Congresso atual. Então, por quê? Porque a eleição mais importante em 26, todos temos que saber, é a eleição para o Senado. O Lula sabe disso. O que o Lula está fazendo e o que os ministros do STF estão fazendo? Estão indo atrás de todos os governadores de esquerda e dizendo para sair para o Senado. Eles estão preocupados com o Senado, eles não estão nem aí pro resto, está todo mundo preocupado com o Senado. Eles sabem. Agora a gente aqui fica discutindo quem vai ser o próximo. É o único Não vai antídoto. fazer. É o único antídoto. Só para deixar mais triste, lembra quem era o presidente do Senado nos 2 primeiros anos do Bolsonaro? Não, ele morreu? É sério? Lembra quem era? Não. Não era o Alcolumbre? Ah, é verdade. Exatamente. Olha aí. Aí o Alcolumbre saiu da presidência do Senado, foi para presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito. Lembra quanto tempo ele ficou segurando na Comissão de Constituição e Justiça a indicação do ministro do Supremo que foi feito pelo Bolsonaro? 10 meses. É verdade, ele 10 deixou anos. o André Mendonça É mesmo que tá aí. numa marinando ali. Agora, Marina, você está trazendo essa questão de que o Senado é o mais importante, né? Mas tem um dificultador muito grande. Porque, como cada estado elege 3 senadores, e nós temos muitos estados com menos de 1 milhão de habitantes, com 15% dos eleitores é possível fazer a maioria do Senado. E se você pegar a partir dos estados maiores, São Paulo, mais populosos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, você 50% dos eleitores faz 14% do Tá, Senado. Diogo, mas quem são os nossos senadores hoje? Mara Gabrilli. Não, diz aí quais são. nós temos o Jordano. A gente Nós tem. temos o Jordano, hein? O Jordano que Quem ficou é no esse? lugar do Aquele Barjão que Olímpio. asfaltou a estrada que vai pro hotel dele. Que vai pro hotel dele. É o que Jordano ficou no Bruno lugar não é do... aquele que morreu na fogueira lá na... Não, o Jordano. na Itália? Não, mas a gente nem lembra aqui quem são os nossos, né? A gente tá falando do Pontes, cadê ele? Gabrilli e Jordano, que ficou no lugar do... É isso, São Paulo. Não dá pra gente ficar E dizendo, dá pra não, piorar o nosso ainda, pra problema, piorar a gente ainda. é Roraima. Dá pra piorar. Não é Roraima. verdade. Cadê os 3 senadores de São Paulo? Cadê os 3 senadores de São Paulo? Cadê os 3 senadores de todos os estados que a gente tem um agro aqui? Cadê tudo? Cadê? Agora, quando vocês perguntam cadê, você queria falar assim, eu queria que alguém perguntasse, cadê eu e eu estivesse na Europa? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.